Por que que a gente odeia a escola? Por que que a escola não é um ambiente acolhedor para os alunos? Por que que a gente mata a aula, a gente foge da aula, e não importa o que o professor fale ou o que o professor faça, ele não consegue tornar o conteúdo interessante pra gente? O Max Stirner era um pensador das antigas, um pensador muito antigo, que foi um pensador muito influente para o pensamento existencialista. O Stirner ele era um egoísta, um pensador ácido, um pensador crítico, com ideias muito subversivas para a época. Ele atacava o Estado, atacava Deus, atacava a moral, os valores religiosos. Ele era o vilão, ele era um vilão, um mandrake. Mas o Stirner também tinha outro lado, que era o Johann Caspar Schmidt. O Johann Caspar Schmidt, ou Johann Schmidt, não sei como pronunciar, ele era um simples estudante de filosofia, pobre, fudido, que cuidava de uma mãe doente e que foi obrigado a trancar o curso várias vezes porque não tinha condições. E que se tornou um professor qualquer de uma escolinha qualquer, vivendo uma vida simples, uma vida correta. Esse Johann Schmidt, ele vai criar esse personagem, que é o Max Stirner, para denunciar todos esses aspectos frágeis da nossa sociedade. Denunciar todos os fantasmas, inclusive os fantasmas da educação. No Falso Princípio da Educação, que é esse livro aqui, o Max Stirner vai tecer uma série de críticas aos modelos de educação da época, focando principalmente em dois modelos que existiam na época. Nessa época, a educação estava dividida em duas vias, que era o realismo e o humanismo. O realismo era um ensino técnico, prático, geralmente focado nas ciências exatas, e o humanismo, ou romanismo, que o Stirner também chamava, era o ensino das humanidades, que na época era basicamente focado na língua e na cultura grega, romana, na literatura e na própria filosofia. O Stirner ele vai criticar os dois, em cima de que o realismo ele forma cidadãos úteis, que só servem para produzir, para servir o mercado de trabalho. E o humanismo só forma intelectuais, elitistas, academicistas, filósofos gourmet. É para você ver que hoje em dia não é muito diferente, né? Ainda tem o mesmo debate do estudo útil quanto o estudo erudito. Eu separei alguns trechos aqui para mostrar. Vamos lá. O romanismo e seus dois pilares, o grego e o latim, permaneciam sinônimo de erudição. Além disso, esse ensino só podia persistir numa educação formal, porque estando a antiguidade morta e enterrada, subsistiam apenas as formas tais quais, assim como as normas literárias e artísticas. E, sobretudo, porque não se podia simplesmente adquirir e conservar o poder sobre o povo, senão por uma superioridade formal. Basta um certo grau de agilidade intelectual para adquirir uma superioridade sobre os indivíduos menos flexíveis. Então, qual que era a brisa do ensino superior? Ele não é superior se todo mundo tiver acesso, né? E isso lembra até um trecho de Foucault também, que ele diz, deixa eu ver aqui, o diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Isto permite também que os não possuidores de diplomas acreditem que não têm direito de saber, ou não são capazes de saber. Todas as pessoas que adquirem um diploma sabem que ele nada lhes serve. Não tem conteúdo, é vazio. Em contrapartida, os que não têm diploma dão-lhes um sentido pleno. Acho que o diploma foi feito precisamente para os que não o têm. O Foucault diz isso, né? E diz com razão. Também tem um trecho do livro que só reforça esse pensamento, que é: a cultura como força elevava seu detentor acima dos humildes, que eram dela desprovidos. E o homem culto desempenhava em seu meio, fosse amplo ou restrito, o papel do forte, do poderoso, daquele que impunha. Nem todos podiam obter esse poder. Assim, a educação não era destinada a todos. E a ideia de um ensino para todos vinha contradizer esse princípio. Então a educação realista ela vai vir com essa máxima, né?
de que ela defende a educação para todos. Diferente do humanismo, que era muito elitista, muito acadêmico, os realistas vão defender a educação para todos. Como diz nesse trecho aqui, o realismo, que deve suplantar o humanismo, tem por tarefa abolir o sacerdócio dos eruditos e o noviciado do povo. Reduziu-se o domínio das formas clássicas da antiguidade e, simultaneamente, a autoridade soberana perdeu sua auréola. O tempo combateu o respeito tradicionalmente creditado aos eruditos, como ele combate, em geral, toda espécie de respeito. Percebeu-se que a escola estava em atraso com relação à vida, não apenas porque ela mantinha-se afastada do povo, mas porque negligenciava a cultura geral dos estudantes em proveito de uma cultura especializada, e porque se abstinha de desenvolver em sala de aula o estudo dos numerosos problemas que a vida impõe-nos. E daí você percebe que o Stirner reconhece a importância do realismo nesse ponto. O realismo tirou o cajado dos humanistas. Só que será mesmo que essa educação é voltada para todos mesmo? É voltada para todo mundo aprender? Para todo mundo produzir, arrumar emprego? Será que isso é o ideal? Ou será que isso ainda é uma forma de submissão? Será que a educação realista não é só uma maneira de se adequar ao sistema produtivo? De enfileirar um monte de gente, colocar uniforme e botar para produzir, construir robô no Senai? Por isso que ele vai tecer as críticas dele também ao realismo. O realismo foi uma evolução, mas ele ainda não contempla as individualidades do aluno. Ainda é um ensino que forma criaturas, e não criadores. Com efeito no campo de ensino, todo assunto ensinado só tem valor na medida em que as crianças aprendem a dele tirar partido, a utilizá-lo, sem dúvida. Só se deve vincular, como desejam os realistas, o útil e o utilizável. Mas não se deverá buscar a utilidade senão na mise en forme, na generalização, na exposição. E não se pode desprezar essa exigência humanista. Os humanistas têm razão quando sustentam que essa vantagem decorre antes de tudo de uma educação apoiada na forma, mas estão errados ao não encontrar essa vantagem no domínio de cada matéria. Os realistas têm razão de exigir que na escola sejam abordadas todas as matérias, mas não têm razão por não quererem considerar a educação apoiada na forma como objetivo primordial. É aí que o Stirner vai chegar na conclusão de que não importa o conteúdo, não importa o que você ensina, o que importa é a forma que você ensina. Por isso que ele vai dizer que o saber deve morrer para renascer em vontade. Aí você vai pensar, porra, como assim o saber deve morrer? Que absurdo! Sim, o saber deve morrer. O Stirner, ele é fatalista. Só que o que ele quer dizer é que a vontade de aprender tem que vir do aluno. E o papel do professor não é empurrar a porra do conteúdo goela abaixo. O papel do professor é florescer essa vontade de saber dentro do aluno. É despertar a vontade de saber no aluno. Porque, afinal de contas, quem vai tornar o conteúdo interessante é o professor, não é o aluno. O aluno não tem a obrigação de achar o conteúdo interessante. E, na maioria das vezes, ele não vai achar o conteúdo interessante. Isso vai depender da didática do professor. Eu não sei se o pessoal de pedagogia vai concordar comigo, mas eu acho que essa ideia de educação do Stirner é muito parecida com as ideias de pedagogia da autonomia no Paulo Freire. Separei um trecho aqui também. O Freire diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entra em uma sala de aula, deve estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos e suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto, em face da tarefa de que tenho, a ele ensinar, e não a transferir conhecimento. É preciso insistir. Este saber necessário ao professor, que ensinar não é transferir. Não apenas precisa ser aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser, ontológica, política, ética, epistemológica e pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido. O Stirner concordaria com isso. O Stirner, ele era um individualista radical, sim. Mas justamente por isso, ele queria uma educação que contemplasse o indivíduo. Uma educação que contemplasse o indivíduo com suas ideias
e vontades próprias. Por isso que a vontade para Stirner vem antes do conhecimento. A vontade para Stirner vem antes do conhecimento porque a solução não está na erudição dos humanistas e nem na utilidade dos realistas. A solução está na vontade, em aquilo que você quer aprender. E por que a gente odeia a escola? Porque a escola nunca foi um ambiente que acolheu as nossas vontades. Você tem uma grade curricular arcaica, que ninguém se preocupa em renovar, que renova de 100 em 100 anos. O aluno é obrigado a estudar aquilo, independente do que ele quer, independente dele ver utilidade ou não. Ninguém quer recolher a opinião do aluno para ver se ele gosta ou não da aula. Se ele não gosta da aula e não quer ir, é considerado um profundo desrespeito. E se ele não quer estudar, ele é considerado vagabundo. Pessoalizando um pouco o debate, eu, por exemplo, nunca gostei de estudar. Eu brigava com os professores, eu matava a aula para fumar, eu fui expulso de inúmeras escolas. E hoje uma das coisas que mais me deixa feliz é comprar e ler um livro de filosofia ou sociologia. Até mesmo para uma pessoa que gosta das matérias, a escola não é um ambiente acolhedor. Porque às vezes o lado social, que era o lado que eu gostava da escola, é um inferno para aquele aluno que é mais nerd e que não se identifica tanto com os colegas. Para mim, a socialização na escola era super saudável. Mas para ele era uma socialização forçada, tortuosa. Isso mostra que a escola não é um ambiente acolhedor, é um ambiente enlouquecedor. E também por isso que os índices de suicídio entre os jovens são altíssimos. E muitas vezes isso está relacionado com a pressão da escola, a pressão dos estudos. A escola é uma instituição opressora. O Stirner quer que a gente tente pensar, mesmo que só na nossa cabeça, pode ser idealizando, uma forma de ensino livre, uma forma de ensino que a gente estudasse o que a gente quer e que contemplasse as nossas subjetividades. Eu acho que não é pedir muito. Vamos finalizar com mais um trecho aqui, um trecho do início. Se essa obra depende de nós, a educação, né? É bom que nos perguntemos o que fizeram e o que se propõe a fazer de nós. Qual é então essa educação, graças à qual tentam fazer de nós os criadores desse termo? Cultivam em consciência nossa predisposição à criação ou nos tratam apenas como criaturas unicamente suscetíveis ao adestramento? Esse problema é tão importante quanto qualquer problema social. Em verdade, é o mais importante, pois, em fim de contas, os problemas sociais repousam sobre essa base. A vontade, ou dito de outra forma, o saber que se pesa em mim como um bem, em vez de ser uno comigo em todas as coisas e permitir o eu livre agir, liberto de seus bens esmagadores, esse saber que não se tornou pessoal prepara bem mal a vida. Não se quer chegar à sua abstração, que só ela, contudo, é a verdadeira consagração de todo saber concreto. Pois é ela que mata realmente a matéria, transforma em espírito e concede ao homem a última e autêntica libertação. Só a abstração proporciona a liberdade. O homem só é livre se tiver dominado o saber adquirido e reintegrado o que dele extraiu por suas próprias indagações, na unidade do seu eu.